Olá, sejam todos bem-vindos ao Geladeira Podcast. Meu nome é Ariela Dutra, eu sou nutricionista e host desse podcast. E antes de iniciar esse podcast, essa conversa, eu quero pedir para você se inscrever nos nossos canais. Se inscreve lá, Geladeira Podcast, no YouTube e no Spotify. Você encontra esse e os outros episódios na íntegra para assistir no teu tempo, no teu ritmo, no banho, indo para academia, voltando do trabalho. Fica à vontade. Você tem uma semana para assistir esse episódio. A gente também tem um canal de cortes com os melhores momentos de cada episódio. Se inscreve lá, tá no YouTube, o supra-sumo de cada episódio. Fica ligado. A gente também tá no Instagram e no TikTok, com vários cortes aí para você acompanhar, assistir e refletir sobre esse tema. E o Geladeira nasceu para mostrar os hábitos e a história de vida alimentar de cada pessoa. Né? Então, hoje, eu convidei uma pessoa aqui para falar de um hábito angular e muito importante, que converge com a alimentação, que é a atividade física. Hoje eu vou conversar aqui com a Amanda Hatt, ela é personal trainer exclusivamente para mulheres e ela tem um estúdio de treinamento presencial e também uma plataforma de treinos online. Seja bem-vinda, Amanda! Obrigada, Ari. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui podendo falar um pouco do meu propósito de vida. Acho que vai ser um podcast de muito sentido para muitas pessoas. Afinal, todo mundo, todo dia, está retomando uma dieta, está retomando atividade física, que é algo que as pessoas têm muita dificuldade. Então, espero que a gente possa ajudar a galera que está assistindo aí a conseguir colocar de uma vez por todas em prática a vida fitness. Show! Olha, esse é um desafio para muita gente. Amanda, antes da gente começar a conversar, eu peguei uns números aqui, eu vi assim um ponto muito importante, que é um impacto grande de obesidade no Brasil. Hoje a gente tem aqui, se eu não me engano, 67,8%, né? Nessa pesquisa aí de 2006 até 2018, 67% o crescimento de obesidade no Brasil. E isso está muito relacionado com alimentação e atividade física, que são aí, né, uns pontos muito importantes. O casamento perfeito, né? O treino e a dieta, que eu sempre falo. E a gente vai estar conversando hoje por que é tão difícil, né, a gente colocar isso em prática. Vou dar boas dicas para a galera conseguir colocar isso na rotina. A gente também vai conversar sobre a minha transição. Eu também já passei por isso, né? Também já estive acima do peso. Também iniciei, todo mundo começa um dia, e esse primeiro passo é fundamental e necessário, né? Eu sempre falo, em algum momento da vida, tu vai ter que praticar o exercício físico, seja pelo amor ou seja pela dor. Então, que seja o quanto antes possível, né? Pra gente conseguir linkar também a qualidade de vida, gostar dessa prática e conquistar o resultado estético, que a gente sabe que também é muito importante, principalmente para nós mulheres. Com certeza. Poxa, Amanda, quando eu falo que a atividade física é um hábito angular, eu falo porque ele abre a possibilidade para outras práticas saudáveis, né? Que é se alimentar bem, que é dormir bem, que é ter uma prática de autocuidado para poder se exercitar. Então, você conecta esse hábito na tua vida e abre outras possibilidades também. E eu queria entender como que era você quando criança, como que era a tua rotina, os teus hábitos alimentares, a tua família. Então, minha mãe foi mãe solteira e logo que eu nasci, a gente foi morar num prédio e a gente conheceu um anjo nas nossas vidas, que foi a minha madrinha. A minha madrinha ficava comigo praticamente o tempo inteiro. Eu ficava na creche de manhã, ela me pegava e eu ficava até a noite com ela. E a minha madrinha é uma pessoa muito especial, muito maravilhosa, foi minha segunda mãe. E ela sempre teve hábitos muito ligados à espiritualidade. Então, ela pratica a Mahikari, que é uma arte japonesa. Então, ela sempre esteve ligada com tudo que faz bem, com essa rotina de bem-estar, essa rotina saudável. Então, como ela ficava comigo à tarde, eu fui criada com batata doce, com legumes, com feijão. A minha infância foi isso. E ela sempre trazia muito essa parte de cuidar do corpo e da mente, né? Então, os hábitos saudáveis sempre estiveram na minha vida desde sempre. A minha mãe, né, sendo mãe solteira, a gente também não tinha tantas coisas extras assim em casa. Então, refrigerante, McDonald's, eram coisas que era só no meu aniversário, no Natal. Então, eu não tinha regularmente na minha casa, né? A gente realmente sempre foi da comida de verdade, né? Sim. Isso já é uma dica para a galera que está assistindo, que às vezes as pessoas acham que a dieta ou é muito cara ou é algo mirabolante, e na verdade é o mais simples possível. Eu falo que é o que vem de Deus, o que vem da natureza,
é o mais saudável pra gente tá, né, comendo dia a dia. Então, minha comida sempre foi comida de verdade, alimento de verdade. Fruta, verdura, feijão. Eu tenho várias fotos comendo feijão, assim, toda lambuzada com a minha madrinha. E a minha infância foi essa. Gostoso, né? Maravilhoso. Então, eu nunca tive dificuldade de comer nada. Eu sempre comi bem até hoje, graças a Deus. Nunca foi uma criança seletiva ou que precisava tomar Nunca biotônico fui. Fontoura? Nunca fui. Eu sempre comi de tudo. E a tua composição corporal, assim, era um pouquinho mediana ou acima do peso ou bem magrinha? Como que era? E eu sempre fui magrinha. E como eu ficava aí depois, né, adolescente, a minha mãe trabalhava o dia todo e eu ficava o dia inteiro na escola. Eu estudava de manhã e à tarde eu ficava na escola e tinha que arrumar alguma coisa para essa criança fazer. Então eu fiz todas as atividades que o colégio tinha. Eu fiz judô, eu fiz capoeira, eu fiz futebol, eu fazia dança, eu fazia balé, tudo eu fazia. Então eu sempre também me mantive muito ativa. E a minha mãe pegava no final da escola e a gente ia pro Sesc, que tinha aquelas aulas de ginástica. Tipo, a Nossa. galera de roupa colorida, meião. Aham. Essa é a imagem que eu tenho. A minha mãe fazia essas aulas em grupo de step, que era muito, né, em alta na época. E eu já acompanhava isso. Então, além de eu já ter uma boa alimentação desde sempre, de eu sempre me manter em movimento na escola, eu amava também dança, amava esporte. E aí, pô, a minha mãe me ensinava isso por meio do exemplo de como era importante. Ela trabalhava o dia inteiro, mas alguns dias na semana lá estava ela fazendo o exercício físico dela. E eu gostava, porque era uma aula animada, a mulherada toda junto. Então, desde o começo, eu vi que aquilo ali era importante, porque se a minha mãe estava fazendo, é sinal de que aquilo fazia Sim. sentido. Então, sempre foi muito claro para mim essa rotina ativa desde sempre. É muito importante, né? E a gente vê nitidamente, assim, que no início de uma prática de atividade física, o normal ali de iniciar a prática de atividade física, até a gente vê em algumas pesquisas, que é a partir dos 6 anos, 11 anos, até os 14. Você entra em contato e o grande responsável pelo contato com os esportes é a escola, né? Então, é muito raro um pai, também pelas questões financeiras, econômicas, assim, né? São poucas as pessoas que colocam os filhos além do que existe na escola oferecido a executar algum outro tipo de modalidade esportiva extra, assim, né? Mas isso está muito nítido com o impacto que gera depois na vida adulta. Então, quando você é incentivado no esporte desde criança, você já tem esse contato com o teu corpo, com a consciência corporal e com o prazer que isso dá, né? De se exercitar e se movimentar. Eu vejo muito, assim, as pessoas que já estiveram aqui no Geladeira, sabe, Amanda? Que quando elas tiveram contato na infância com uma modalidade de esporte ou na escola, foram muito incentivadas. Fica mais fácil. Por mais que você oscile depois, o que é Sim. normal, porque daí tem outras razões, lá pra frente a gente vai falar, que é quando você entra no mercado de trabalho, Sim, tem outras responsabilidades. universidade, dinheiro, precisa, né, tem um tempo reduzido, você precisa focar no teu desenvolvimento, às vezes, profissional. Mesmo que você se afaste por um tempo, primeiro, você enxerga o valor daquilo. Você sabe que a atividade física tem um valor muito grande. E que por mais que por um momento você precise se afastar um pouco, você logo pensa em retomar, porque sabe que o impacto daquilo é muito positivo. Desde a infância você já teve esse contato, né? É importante falar que quanto mais experiências a criança tem, e isso é o adulto que proporciona, né, melhor vai ser o desenvolvimento dela. Então, quanto mais eu ofereço nutrientes para essa criança, no sentido de variedade, quanto mais eu dou acesso a ela a várias atividades, melhor. Porque assim a gente tem uma gama de experiências, né? Eu já trabalhei com crianças, e antes de formar em bacharel, eu fiz licenciatura. E hoje a gente vê uma grande dificuldade mesmo das crianças de brincar, né, brincadeiras antigas que a gente fazia, então elas estão muito toda hora no celular, tablet, jogo digital, e é difícil a gente tá nesse processo de resgatar a infância de brincadeiras como a gente tinha antes, né? O negócio era muito mais ativo antigamente. Claro que hoje tem diversas situações, mas cabe a nós sempre resgatar, né? Porque o adulto é responsável pela comida que está em casa, pela comida que está na geladeira, pela comida que está à dispensa. Eu sempre falo, quem faz as compras da casa é o adulto, não é a criança, né? Então, o que a gente está oferecendo para os nossos filhos hoje? E outra, qual que é o exemplo que tu está dando? Porque se eu faço um prato super colorido para o meu filho e eu falo que ele tem que comer e do lado eu tô comendo um miojo, fica complicado, né? Cadê o exemplo? Que o Isso é exemplo uma é a melhor coisa forma de ensinar. muito impactante, sabe? Amanda, eu vejo muito, assim, a criança, as mães muito preocupadas com uma diversidade alimentar dos filhos. Ah, quero que meu filho coma de tudo, mas ela mesma não come.
Então, a criança, ela tá num momento ali de aprendizado por repetição muito poderoso. É uma esponjinha. É uma esponjinha. Ou você ensina no exemplo, ou não vai ter consumo de vegetais enfiado goela abaixo, assim. Até cria um certo repúdio, assim, uma repulsa. E daí tem aqueles tabus alimentares da vida adulta, que o adulto me fala assim, Ariela, eu não como beterraba, porque minha mãe fazia suco de beterraba e me botava na mamadeira e eu me obrigava a comer beterraba. Por que você não come beterraba? Porque eu fui obrigada a comer uma coisa que minha mãe não comia, que era beterraba, né? E hoje eu faço desafios com a mulherada, né? O desafio detox de 7 dias, e a gente vê a dificuldade que o pessoal tem de mudar o paladar. Paladar infantil, com muitas coisas industrializadas. E aí eu fico chocada quando eu falo que o desafio detox, ele tem a comida de verdade. Então, fruta, verdura, enfim. E elas ficam, meu Deus, mas o que que eu vou comer nessa semana? Eu falo, gente, eu te pergunto o que que tu tá comendo desde agora, se tu tá tão desesperada que parece que não vai comer nada. Exato. E a galera não tem, assim, às vezes a gente coloca um brócolis, uma abóbora, elas perguntam o que é? Aham. O que é isso? É Eu um falo, afastamento do gente. que é natural, assim, Exato. que vem in natura para alimentação, né? E isso tem muito a ver que você falou assim, é refrigerante ou coisas assim, eram só no aniversário. Antigamente, para mim também era assim. Na minha família, na minha casa, refrigerante era só coisa de aniversário. Depende do poder aquisitivo da família, mas isso era uma coisa de luxo, principalmente com a entrada dos industrializados. Aquilo era um status, né? Dos alimentos industrializados. Então, a gente passou por um período onde o acesso a esses alimentos industrializados era um sinônimo de status, assim, financeiro para as famílias. Eu posso proporcionar para o meu filho um refrigerante. Que maravilha, eu vou dar para ele. Hoje em dia é assim, cara, se eu puder não dar para o meu filho um refrigerante, esse é o status, né? Inverteu, né? De Parece saúde. que o jogo virou. Que bom, né? A gente voltou porque deveria ser, que eventualmente, né? Aconteceu uma situação assim. Eu falo que eu sou uma pessoa meio fora da curva, assim, porque eu, desde os 11 anos, eu não tomo refrigerante. Não era nutricionista, mas a minha avó botou o osso de galinha dentro da Coca-Cola na minha frente, assim. Eu olhei aquele osso derretendo. Eu falei, Traumatizou. acontecer comigo? Nunca mais, guria. Nunca mais eu coloquei uma Coca-Cola, um refrigerante na boca. E eu lembro que eu amava a Cirilinha, aquela de laranja. É laranjinha aqui, eu acho. Laranjinha. aham. E lá no Rio Grande do Sul é Cirilinha, que eu sou gaúcha. E daí, eu gostava de tomar aquilo, mas eu abandonei totalmente, assim. E assim, ó, é importante falar que ninguém está falando que, então não pode, ou demonizando o refrigerante, ou. Não é isso, é só porque. Não, o refrigerante é um demônio mesmo. Mas tá, fala aí. É que, na verdade, o problema não está no refrigerante, está na quantidade, no excesso com que as pessoas tomam, né? Sim. Porque assim, não é questão de nunca mais tomar, não é questão de nunca mais comer uma pizza, nunca mais comer um hambúrguer, é só porque as pessoas estão fazendo da exceção um hábito. Exato. Esse é o grande problema, né? Então, quando a gente fala, eu digo que se alguém me perguntasse, falar, Amanda, por que tu acha que as pessoas hoje não conseguem conquistar os seus resultados? Para mim, o ponto principal é a questão de ser 8 ou 80. As pessoas não sabem fazer menos por mais tempo. Elas querem fazer tudo a todo momento. E uma pessoa que tem hoje um hábito de vida completamente diferente de sedentarismo, de má alimentação, como que ela quer um dia acordar numa segunda-feira, porque é segunda-feira, o dia mundial, o dia internacional do recomeço, e ela simplesmente acorda e ela fala, hoje vou mudar de vida. Não vai mudar. Porque as coisas acontecem com o tempo, existe um progresso, um processo para que isso aconteça. Tem que ter paciência, o teu paladar não muda de um dia para a noite. Tu tá acostumada a comer aquilo, tu não vai fazer um super treino no teu primeiro dia. Tu precisa ter consciência corporal, criar resistência, criar condicionamento físico. E as pessoas, nesse senso de urgência, porque hoje todo mundo quer as coisas de uma hora para outra, elas não têm paciência. Então, o grande erro da galera tá aí, de querer fazer tudo ao mesmo tempo. E ninguém consegue fazer tudo. E aí, a chance de tu se frustrar e não fazer é grande. Então, as pessoas ficam nesse looping de toda segunda-feira começa, na quarta desiste, na segunda-feira no final de semana mete o pé na jaca, segunda-feira volta, por que eu fiz isso? E aí, vamos lá, vou começar, agora vai. E aí, na quarta desiste, final de semana é esse looping eterno, simplesmente porque elas não conseguem fazer menos por mais tempo, porque o resultado ele vem da constância e não de Exato. algo agudo e pontual que eu faço neste dia ou nessa refeição ou nesse treino. Isso é muito legal, sabe, Amanda? Isso eu extrapolo muitas vezes para alimentação, porque as pessoas me perguntam assim: esse alimento é bom ou ruim?
Emagrece ou engorda? Não existe um alimento que vai resolver sua vida, não existe um treino que vai resolver sua vida, não existe uma conduta um dia, uma vez, né? É essa consistência, só que isso tem muito a ver com você persistir, quebrando um padrão, mesmo que o teu cérebro queira te fazer voltar ao padrão anterior, que é o padrão mais fácil, né? Então, é um jogo mental muito poderoso, assim, de você entender que você precisa fazer o que você consegue fazer e aceitar, primeiro, a tua vulnerabilidade em relação a não, às vezes, falhar, né? As pessoas não querem falhar e elas também querem o resultado muito rápido. Eu digo muitas vezes que a gente está vivendo numa sociedade de crianças mimadas gigantes. Porque todo mundo quer o resultado para agora, quer, entendeu? Ninguém Vai quer na esperar nutricionista, nada. meu Deus, eu É a parei. geração Google, né? Entrei total. em 0,1 segundo, eu tenho o resultado de algo na palma da minha mão. Mas o nosso corpo não funciona dessa forma. Tem o seu tempo. Tem o seu tempo. E assim, tudo no começo é mais difícil. Sempre dou esse exemplo, porque eu acho que todo mundo passou por isso, que é a bendita da autoescola. Todo mundo um dia aprendeu a dirigir, certo? E aí, a autoescola, pelo menos pra mim, Nossa. não foi traumatizante. Mas eu lembro até hoje que no começo eu realmente achava que eu nunca ia conseguir fazer aquilo. Tinha que pensar muito para fazer, Porque né? era muita coisa pra fazer. E Olhando embreagem, e não sei o quê, e passa pro lado, e dá certo, e tem que olhar, e tem que não sei o quê. É muita coisa pra administrar. Então, aquilo pra mim era impossível. Hoje, a gente faz com a mão pra trás, né? Às vezes a gente passa o caminho, eu chego em casa, nem me recordo o que o caminho fez, às vezes olhando o celular, mas que o Detran não veja isso. Aham. Mas ok, ficou tão fácil, por quê? Porque tu fez isso milhares de vezes, porque tu dirige todos os dias, porque tu aprendeu, teve um processo. E tudo no começo é desconfortável justamente por isso, porque a gente não sabe. E ninguém gosta de não saber algo. Tu se sente um peixe fora d'água. Isso é que é difícil. Vencer isso é difícil. Porque a pessoa chega numa sala de treino e é isso que ela se sente incapaz. Sabe? Ela olha pro lado e fala: tá todo mundo fazendo certo, eu sou a única que tá fazendo errado, eu não nasci pra isso, eu não levo jeito, olha, eu não consigo fazer, eu sou ruim mesmo, deixa eu ficar assim na minha zona de conforto. Então, vencer essa primeira etapa e entender que, cara, todo mundo começou um dia. Por mais que a pessoa do teu lado hoje treina muito bem e já tá no corpo que quer, ela começou um dia. Exato. E passar por essa etapa, ter a persistência de passar por essa etapa é fundamental. Até porque a gente só fica bom naquilo que a gente repete muitas vezes. Treino. No treino, né? E aí, passar por esse primeiro passo e ter a consciência de que faz parte do início do processo é o que falta as pessoas entenderem. Muito legal, Amanda. Esse insight, assim, me levou lá para minha infância, que eu fiz balé desde pequenininha, assim, acho que 6 anos eu entrei no balé, me apaixonei e fiquei até os 18, né? E eu lembro que, tipo, cara, eu era a piorzinha da turma, sempre fui. E eu, assim, eu tinha o joelho cruzado, assim, sabe? Mas eu tinha um pé bem bonito, assim, que todo mundo queria o pé, assim, bem, né? A ponta bem, o peito do pé bem. Mas eu não tinha tanta flexibilidade e eu tinha o joelhinho colado, assim. E eu olhava e eu falava, cara, eu não sou boa nisso, sabe? Mas eu persisti porque eu gostava, comecei a gostar da sensação que aquilo me dava. Comecei a gostar da sensação do palco. E aquela sensação me motivava a ir na aula, mesmo com as minhas dificuldades, assim, né? E isso tem muito a ver com a aceitação e tem a ver com a criança, porque às vezes a gente pensa que o adulto não quer passar fiasco numa aula, ele não quer passar fiasco porque ele já passou muito fiasco na infância. Era sempre o último escolhido na aula de educação física. A gente sabe o quanto a bagagem histórica faz parte do que somos hoje. Mas hoje somos adultos e hoje temos o poder de escolha. E isso fala mais alto do que qualquer coisa. E a questão da comparação é outra coisa que pega muito. Principalmente hoje com a rede social, onde a gente acompanha a vida, né, de 1% de quem a gente tá assistindo ali. A gente acha que aquilo ali é a vida inteira da pessoa. E eu sempre falo para as minhas alunas, não é que o problema esteja em se comparar. O problema tá que normalmente a gente se compara com pessoas que não tem nada a ver com aquilo que tu vive. Então, cada pessoa tem a sua rotina, tem o seu biotipo, tem a sua história, tem a sua condição financeira. Como que tu vai se comparar com alguém que não tem nada a ver com a tua vida? E aí tu mira num resultado que ele é muito distante, na verdade é um resultado que não é real.
Então, é legal ter pessoas que inspiram, é legal ter pessoas que te motivam, mas que seja dentro da tua realidade, ou que tu possa entender que, ok, aquela vida é daquele jeito, né? A pessoa tem aquela rotina, o que que eu posso aprender com isso? É diferente de querer olhar para aquilo como eu quero ser igual. Porque não vai, gente, né? Somos pessoas únicas. Total. Essa questão da inspiração, né? Muitas pessoas estão ali para te inspirar, mas você é único. Você é você, o teu DNA, você é 50% teu pai, 50% da tua mãe, todas as experiências que você teve na infância, se foi amamentado ou não, se teve contato com esporte ou não. Tudo isso faz diferença. Muito, né? É uma história única, assim. Então, às vezes, a gente acaba entrando ali no metaverso e achando que aquelas realidades ali dizem muito e são um padrão, assim. É difícil a gente padronizar. A saúde é uma coisa muito individualizada, É. né? De uma forma geral. As modalidades de esporte, o teu corpo, a tua adaptação, a tua saúde, o teu sono, o teu metabolismo, a E tua o, e o mais alimentação. importante é o quê? É a pessoa se sentir bem com ela Uhum. mesma. Né, então não só na questão estética, de quando eu me olho no espelho, será que, qual que é esse sentimento que eu tenho? Eu fico feliz com o reflexo que eu vejo, porque o reflexo do meu corpo é o reflexo dos meus hábitos, aquilo que eu venho fazendo diariamente. E não só isso, né, a questão de como que tá a qualidade de vida, como a gente falou, tu consegue brincar com o teu filho? Você precisa correr, pegar um ônibus e, né, o lance de escada que tu sobe todo dia do trabalho, tu chega morrendo ou tu sobe e continua as tuas atividades? Teve uma aluna que ela me procurou, hoje ela continua, né, ela segue no processo de emagrecimento, ela já perdeu 50 quilos, e o start para ela foi um dia que ela estava na praia com a filha dela, e a filha dela se distanciou, e ela ficou desesperada, né, que perdeu a filha de vista, e ela simplesmente não conseguia correr atrás para resgatar a filha dela. E na hora ela ficou tão traumatizada, porque ela se sentiu fixa naquele lugar, como se ela não conseguisse se mover, né, de realmente não ter condicionamento físico para isso, e ali a vida dela mudou. Ali ela falou: "Eu preciso melhorar, porque se a minha filha se afoga agora, ou Quem vai se eu salvar? preciso correr atrás dela para e aí?", né. Então, assim, cada pessoa tem um start diferente, né. Mas as 2 coisas que eu bato na tecla, né, em relação à saúde é o estético, porque a gente falou, né, a nossa vida, o nosso relacionamento com o mundo melhora quando eu tô melhor comigo mesma. Então sim, a estética é importante, meu físico é importante, porque quando eu me sinto melhor, eu trabalho melhor, eu trato as pessoas melhor, né, o meu relacionamento com familiares, meu relacionamento afetivo. Quando eu me sinto bem, eu fico melhor com o mundo todo, né. E o estético faz total diferença, assim, Total. né. Principalmente para nós mulheres, a questão da autoestima. E e comigo foi exatamente assim, né. Eu estava solteira na época e comecei a sair, Ô, Amanda, só pra gente balada. não pular a fase da infância ali, você falou que você teve uma infância Bem bem ativa e bem ativa saudável. na escola, tal, já se inspirou. Você teve alguma modalidade de esporte que você seguiu, assim, O mais que pra eu mais adolescência? amei foi dança, eu amava dança, Ai, eu eu me também. apresentava, e eu Aham. sempre fui pequenininha, então eu era a última do balé. Mas eu Gente, amava dança, eu amo dança até hoje, de qualquer sim. tipo. E aí eu fazia apresentação em teatro, eu já fiz de biquíni, aquele biquíni bolinha, sabe? Sim, De bruxa, eu amava dança, eu amo dança até hoje, e capoeira eu gostei muito também. sim. Que E eu legal. gosto até hoje, assim. É muito incrível. A dança, eu digo que ela é uma mistura de físico com artístico, né? E ela te conecta tanto com a criatividade e o fato de você estar num palco e o teu corpo é o que fala, não tem voz, não tem canto, não tem nada, né? Hum. É algo, é o cúmulo da exposição e da vulnerabilidade. Então, eu acho que a dança é uma super ferramenta de desenvolvimento da tua vulnerabilidade. Porque se você está num palco e você precisa expressar o que você precisa expressar com o corpo, sem falar, sem cantar, você precisa expor, tipo, o físico, assim. Então, você entra num momento de vulnerabilidade total. Você está ali exposta a qualquer interpretação, a qualquer julgamento, né? E dança é uma delícia, né? Dança é Sim, gostoso, dança é divertido. muito. E hoje, com a mulherada nessa rotina, né, corrida, de multitarefas, a dança também resgata essa energia feminina que a gente tem, né, a Total. questão da sensualidade, a questão do movimento do corpo, da consciência corporal.
Então, pra mim, assim, dança é um momento de uma meditação interna, assim, né, é muito gostoso. E era o que eu mais gostava, assim. Aí é legal ver os álbuns, né, das Sim, apresentações, é muito legal. muito. Nossa, que demais, assim, essa é uma modalidade que eu louvo muito. Algumas bailarinas já sentaram aqui e contaram no Geladeira aí, algumas pessoas. E essa conexão com a dança, ela faz você ter essa, às vezes até essa segurança maior, né, consigo Uhum. mesma, porque você se conecta muito com o teu corpo. A consciência corporal, eu acho que uma técnica para ser desenvolvida por todas as pessoas, principalmente na adolescência, que é entender o teu corpo, os teus limites, o teu peso, entender até onde vai a tua visão, a tua força, né? Que força que tu tem. É uma coisa que a gente, às vezes, não exercita isso na experimentação, assim, né? É. O teatro, a dança ajudam muito nisso, assim, de você explorar o corpo a ponto de entender as tuas potencialidades, assim. É, a dança é mágico, assim, né, eu acho que, né, não tem quem dança, música, essa coisa artística, né, mexe muito com a gente, a coisa fluida do movimento também. E eu gosto até hoje, assim, de tudo que é artístico. Acho que sou de peixes também, né, então peixe tem essa coisa criativa. Voando. Eu gosto muito de teatro, já fiz uma vez, não sei se você já ouviu falar de, teatro boal. Não. É muito legal. Eles fazem a reprodução de algum tema específico por meio de teatro. E aí é isso, as pessoas todas em silêncio, normalmente, tudo por expressões artísticas e sempre é também algo muito político, né. Então eles trazem, alguma questão para resolver ou questão familiar ou algum ponto nesse sentido, e as pessoas montam a cena representando. Por meio de movimentos, por meio da expressão corporal. É muito legal, já fiz algumas oficinas e é é muito legal. Uma conexão, Uma assim, porque você não conexão. fala, então não tem fala. Não, é pura expressão corporal. E que é uma coisa que as pessoas hoje têm muita dificuldade. Expressão corporal, consciência corporal, e por isso tanta dificuldade no treino, né. Mas é simplesmente pela falta de movimento, porque hoje a gente não se movimenta, né, a tecnologia trouxe pra gente tudo às nossas mãos, né, então tem o controle para ligar a TV, a gente não levanta mais para fazer nada, né, trabalha sentado, Pede se comida desloca sentado. sentado, então a gente não se movimenta mais, né. E aí, mais uma vez, a importância de tirar um tempo do dia para fazer algum exercício físico. Sabe que eu conecto isso com um desempoderamento físico das pessoas, que você acaba achando que o teu corpo não é tão útil, sabe? Se Uhum. o teu corpo não é tão útil, tudo funciona sem o teu corpo. Aí você fica só no mental, assim, né? No intelecto, e não usa o corpo, não se aprofunda muito, assim, no uso físico. Ah, eu não preciso mais ir caminhando até o supermercado. O supermercado vem até mim, né? É. E essas coisas, assim, você meio que parece que as pessoas, elas estão encarnadas num corpo só porque é por coincidência o destino, mas não precisaria, podia ser só um cérebro, uma máquina, às vezes, né? Mas a gente tem que tentar sempre resgatar essa conexão com o corpo, e a atividade física é o que faz isso conectar, né, É o a que expressão. o que falta hoje nas pessoas, elas é entenderem que o exercício físico, ele faz parte da vida. Ele é obrigatório, como escovar o dente, como tomar banho. E uma das coisas que ajudou muito a aumentar esse respaldo da importância da atividade física foi a pandemia que a gente teve agora, né. Então, assim, as pessoas com a maior probabilidade de mortalidade eram as pessoas sedentárias, obesas, e ali se criou cada vez mais a importância de estar ativo, de manter uma rotina, né, ativa, saudável, e a gente viu isso na prática, né. E eu vejo que as pessoas ainda têm o pensamento, de que é algo fútil. Teve uma vez que eu estava falando, né, nos stories da importância da atividade física, do treino, de se manter bem consigo mesmo, e eu falando da dificuldade das mães, né, porque tem uma rotina muito atarefada e muitas vezes, por qualquer coisa, a gente acaba deixando o treino de lado, porque a gente ainda não vê o treino como um compromisso, como qualquer outra coisa na tua agenda. Como um investimento, assim, né. E aí ela falou isso, assim: "Ah, porque tu acha que todo mundo tem tempo pra treinar todo dia? Tu acha que as pessoas não têm nada de mais importante pra fazer?" Eh eh, e falou alguma coisa na questão de tipo, isso aí é fútil, né, tem várias outras coisas importantes pra fazer. Eu falo: "Cara, como, né? Se a coisa mais importante que tu faz é com o teu corpo,
O teu trabalho é super importante. Quem que te leva para o trabalho todo dia? O teu corpo. Quem que te faz pensar nas decisões que tu toma todo dia? O teu corpo. Então, né, assim, por mais clichê que seja, o nosso corpo é a nossa casa. Então, se tu não tá bem, é só pensar, uma pessoa doente, o que ela consegue fazer, né? Nada. Então, assim, cara, o nosso corpo tem que estar bem para fazer todas as atividades. E, claro, cabe a cada um a questão de prioridade desse momento, né? Tem pessoas que vão se exercitar por puramente saúde, para se manter bem, para evitar dores, e porque trabalham sentada, para fortalecimento, e ok. E tem pessoas que, voltadas, né, para um objetivo estético, quando eu busco já uma redução de percentual de gordura, eu já me preocupo com o formato do bumbum, eu já quero um gominho na barriga. Aí a dedicação dessas pessoas, obviamente, vai ser maior. Mas o que as pessoas têm que entender é, o treino ele é um compromisso para qualquer pessoa, compromisso com a tua saúde em primeiro lugar. E aí a dedicação e o comprometimento de cada um, aí vai de acordo com o resultado estético que a pessoa busca, né? Perfeito. Sabe, Amanda, que eu estava lendo aqui uma pesquisa do Ministério do Esporte, a pesquisa é de 2013, um pouco antiga até, mas assim, mostra 45,9... Deve estar pior agora. Talvez. Não posso afirmar, mas assim, nessa pesquisa aqui, 45,9% da população era sedentária, 28,3% praticante de atividade física e 25,6% praticantes de esporte, né? Então, a gente tem aí uma fatia grande, quase 50% da população totalmente sedentário, né? Tu tens, assim, em mente quais são os critérios para a pessoa deixar de ser sedentária? Quanto de atividade física ela precisa fazer, a regularidade para ela não ser mais uma pessoa sedentária? Então, Basicão, assim. a Organização Mundial da Saúde diz 150 minutos por semana, né? Mas hoje eu sempre falo, principalmente para quem está iniciando, que 2 vezes na semana já te tira do sedentarismo, já te dá resultados não só na saúde, como estéticos, né? Então, 2 vezes na semana, cara, já faz a diferença, até porque 2 vezes na semana dá 100 treinos no ano, e 100 treinos no ano, sem dúvida, Faz diferença. Faz diferença. É melhor né? que nada, né? É, muito melhor. Mas hoje eles falam em questão de minuto, né? Aham. Então seriam 2 horas e quase 3. Isso, por 2 horas e meia. semana, isso. Mas assim, a frequência de 2 a 3 vezes na semana é o que eu sempre recomendo para todo mundo. E aí, aquilo que eu falei, quando a gente parte de um princípio de quando eu já estou buscando um resultado estético a mais, né? E aí realmente exige uma dedicação maior de, né, 3, 4, 5, 6 vezes na semana. Tu sabe que... Mas a grande chave não importa onde que é o treino, né? Como que é esse treino, o importante é ele ser feito dentro da tua realidade. Então, não tem que treinar 1 hora por dia. Não tem que treinar 1 hora todo dia. Tu tem que fazer o treino que tu consegue adaptar à tua rotina. E às vezes o que tu tem é 20 minutos e tá ótimo. Às vezes o que tu tem é 30 minutos e tá ótimo. Às vezes o que tu tem é 2 vezes na semana e tá ótimo. É isso que as pessoas precisam entender. O resultado, ele está na constância. Não adianta hoje eu fazer um treino de 5 horas. Eu não vou sair melhor desse treino. Eu não vou sair catarse, trincada, né? desse treino. Às a coisa vezes não é pontual, a coisa é, cara, Sim. 5 horas. Pega essas 5 horas e divide ela na semana, né? Aí 20 minutos por dia. Aham. Ó, que maravilha. Mas são poucas as pessoas que têm 5 horas semanais para treinar. Não, Né? nem Tipo nem assim, precisa. Agora, cara, 20 minutos, eu tava te contando 2, o meu 3 vezes na exemplo, né? semana. O meu exemplo. Eu treino de força 2 vezes na semana. Mas, claro, já fui mais aficionada quando eu queria mudar minha composição corporal. Eu já perdi 10 quilos ali no final da faculdade, na graduação de nutrição, né? Que pareciam não muita diferença, mas para mim fazia toda a diferença. O que importa é a gente, né? Mas, assim, quando eu tinha um objetivo. Agora, para manutenção, hoje eu sinto que, assim, treino 2 horas. A outra 1 hora é uma prática mais vigorosa de yoga, com flexibilidade, que eu gosto. E aí, quando você encontra o que é bom para você, né, Amanda? O que se enquadra na tua rotina, você sustenta isso. Porque eu acho que também do sedentarismo, além das 150 minutos que tu falou por semana. 150 minutos, Eu acho que precisa ter uma constância. Eu lembro que na minha pós-graduação de nutrição esportiva, eles falavam de, no mínimo, não lembro que se 3 ou 6 meses
de regularidade com essa prática aí de 150 minutos para você realmente sair do sedentarismo. Porque não adianta em uma semana você treinar 150 Sim. minutos e achar que não é mais sedentário. É isso. Teu corpo ainda está num processo lento, de metabolismo lento, que está estagnado. Então ele precisa de um tempo para despertar, né? Eu tenho um vídeo muito engraçado do Paulo Gustavo que ele fala isso, né? E ele fala numa sátira, mas é bem isso. O difícil é porque é pra sempre. E é isso, galera. O difícil é que é pra sempre. Até porque a gente, pelo menos eu, quero estar bem até o último dia, né? Até Então, os 102 anos. eu quero ter qualidade de vida até o último dia. Eu quero estar bem com o meu corpo dentro da realidade, dentro do possível até o último dia. Então, sim, é pro resto da vida. E o difícil é isso, que é a bendita da constância, né? Que é eu fazer repetidas vezes a mesma coisa por um longo tempo. Esse é o desafio, né? De colocar mais. Uma das coisas que eu sempre falo é de respeitar as fases, igual tu falou, né? Teve uma fase que o estético pra ti era aquela prioridade, tu tava buscando aquilo. E quando a prioridade é aquela, a gente abre mão de outras coisas, porque a prioridade naquele momento é isso. Mas, gente, tem fases na vida, né? E a gente tem que aprender que dentro de um ano, que dentro da tua vida terão inúmeras fases. Janeiro, férias dos filhos. Cara, é uma loucura com a criançada em casa. Tu não vai conseguir fazer a dieta como tu gostaria. Tu não vai conseguir manter a rotina de treino como tu gostaria. E tá tudo bem, é um mês no ano. Entende isso. Porque a frustração das pessoas em acharem que elas sempre vão estar no nível 100% é o que fode tudo. Né? Então, assim, entende, cara. Às vezes tu tá passando por um problema na empresa. Tua cabeça não vai estar 100% no treino. E tá tudo bem a hora que tu resolver esse perrengue e tu volta com uma prioridade um pouco maior. São fases. No inverno a gente dá uma relaxada porque tá mais frio, é mais difícil às vezes sair da cama. A gente tem uma vontade de comer uma comidinha mais gostosa. Quando chega perto do verão, todo mundo bate aquela urgência de querer botar um biquíni e tá se sentindo melhor. E tá tudo bem. Nunca vai ser um linear. É isso que as pessoas não conseguem entender. Amanda, agora eu tive um insight aqui. Porque existem todas essas fases. Se a gente quiser, a gente bota uma desculpa assim. Porque janeiro é férias da criança, porque não sei o quê, porque tem a Páscoa depois e tem as férias. No inverno quer tomar um vinho, também não faz, entendeu? E daí tem desculpa pro ano inteiro pra não fazer nada, né? Ah, não, porque no meio do ano também é inverno, tô cheio de roupa, também não precisa. Aí depois vem a primavera, muito pólen, rinite, também não gosto, né? Aí depois tá chegando o final de... daí tem panetone, aí deixa pro ano que vem. Aí quando vê, passou o ano, não fez nada. Mas não vamos ser radical, né? Mas assim, se a pessoa quer arrumar desculpa, ela arruma uma desculpa pra não fazer, não se exercitar e não cuidar da alimentação o ano inteiro, desculpa não falta. Mas... E todo ano é a mesma coisa. Igual. Chega em outubro, tu vê gente que tu nunca viu na vida desesperada e porque ela quer um resultado rápido e tal. Aí chega dezembro, ela já para. Busca também. os stories dessa pessoa desesperada tomando vinho e comendo fundi no inverno. Nem aí pra vida. Teve uma aluna que eu atendi no estúdio, ela entrou e ela falou assim, perguntou como que é e tal, dela, consigo ter resultado em 12 dias? Daí, isso obviamente, né, era dezembro, óbvio. Daí eu falei, aonde é que tu tava o ano inteiro? Foi obrigada a perguntar, porque assim, pensa que durante o ano inteiro é aquilo que eu falei, o passo de formiguinha, ele te leva a algum lugar, né? Não adianta acelerar, o negócio é ser constante e ser progressivo, né? Mas essa questão da justificativa é isso, as pessoas estão se mimando cada vez mais, né? Mas é a falta de entender que isso é um compromisso contigo mesmo, né? De que ele tem a mesma importância do teu trabalho, que todo... Pô, a gente várias vezes acorda e não tá afim de ir trabalhar. Cara, às vezes tá chovendo, tá frio, ou tu teve uma noite mal dormida e tu ainda... nossa, hoje como eu queria ter o dia de folga. E tu não tem, cara, tu se arruma e tu vai trabalhar. Ou às vezes tu tem na agenda aquele cliente chato, pé no saco, e tu vai lá e atende ele com um sorriso no rosto, maravilhoso, porque ele é o teu cliente que mais compra. Então, assim, às vezes tu tá, nossa, morrendo de dor de cabeça, não teve um dia legal, mas tu levanta, tu arruma o teu filho, tu arruma as coisas dele, tu leva ele pra escola. Por quê? Porque tudo isso é compromisso. Porque se tu não levar o teu filho pra escola, ninguém vai levar. Se tu não arrumar ele, se tu não arrumar a casa, ninguém vai arrumar. Se tu não for trabalhar, tu vai ser demitido e os boletos vão chegar da mesma forma. Então, a virada de chave é entender que treino é compromisso. É importante tu gostar daquilo que tu faz. Vai ter um tempo que isso vai ser
que tu vai gostar dessa rotina, né? Que tu vai sentir falta. Só que isso é um processo que demora e antes de tu gostar dessa rotina, de ser produtivo, de ser positivo, tu vai na base do comprometimento e da disciplina, independente se Sim. tu tá afim ou não, é realmente entender que aquilo é importante para ti. Isso falta as pessoas entenderem. A questão de o treino é um compromisso como qualquer outro dentro da tua rotina. E aí dá Total. tempo de gostar, né? Eu vejo isso no estúdio. Hoje as meninas falam: ai, Amanda, eu fico uma semana às vezes sem vir, porque viajo. Eu sinto uma falta, mas isso não era no começo. Mas a gente precisa dar tempo para que isso aconteça. É, e presencial também tem aquela coisa da comunidade, né, Tem o do Amanda? social, Dos faz amigos, amizade. O ambiente te molda, né? O ambiente muito. te transforma. Então, tem pessoas ali que te incentivam a ser melhor, mas também tem pessoas ali que também estão começando junto contigo. Então, é muito legal. Né? Lá no Sim. estúdio, o nosso grande diferencial é esse. A gente consegue abraçar a todas que chegam. Tem as novinhas, tem as magrinhas, tem as mais cheinhas, tem as pessoas que estão iniciando agora, tem as meninas que já treinam há anos e já treinam super bem. Mas tá todo mundo ali buscando o seu melhor. Isso é o que importa, né? E se a gente pode Muito. ajudar outras pessoas ou a ser melhor, ou entender que ela também está naquele processo junto comigo, isso é importante. Mas, quando eu criei a plataforma, e hoje a gente tem milhares de alunas, né, pelo mundo todo, tem aluna em Portugal, na Inglaterra, Que no Reino massa! Unido, e elas encontraram ali uma comunidade em casa. Então, Aham. eu faço treino junto, do início ao fim. E eu realmente, a minha didática na plataforma é a pessoa achar que ela está realmente fazendo comigo ali ao vivo online. Então, eu converso com elas, eu faço brincadeiras, eu falo, ó, não desiste não, ah, tá subindo, né, desce mais, a coxa tá queimando, ó, eu vi que tu subiu, não fica deitada no colchonete não. E, cara, essa interação, porque o social, principalmente no começo, é o mais importante. O que mais as pessoas precisam é de incentivo, é de motivação, é de alguém fazendo junto, é de alguém falando, cara, não desiste, eu sei que tá difícil aí do outro lado, mas vamos mais uma repetição, Sim. aguenta mais um pouquinho. Quando a gente vê outras pessoas também passando pelas mesmas fases, e eu acho que isso é um ponto à frente em relação à academia, porque a academia de musculação é muito isolamento. É cada um com seu fone, fazendo Uhum. a sua série, louco pra ir embora, assim, eu sinto que é um ambiente muito frígido, É, sabe? as mulheres que a Em gente relação a atende as mulheres que a gente atende hoje é isso, elas sentem falta de uma orientação, de ter alguém ensinando, porque as pessoas têm dificuldade, né, fazer treinar, fazer os movimentos exige muita, e tem que prestar atenção na respiração, e tem que ter mobilidade, tem que ter consciência. Nossa, é uma série de coisas e, cara, que já é difícil com uma orientação, imagina se tu tá sozinho, né. total. Então, hoje a gente recebe exatamente essas mulheres que não gostam de academia ou não têm tempo para academia e aí elas buscam, né, recorrem ao estúdio, que são treinos mais rápidos, mais adaptável à rotina, ou a plataforma que, pô, ela treina em casa de pijama com uma orientação e fica mais Muito prático, né? fica mais prático. Meu Deus. Ô, Amanda, mas voltando lá na tua adolescência, lá tal, rolou uma paixão aí pela dança. E como que foi assim? Entrou na faculdade? Teve algum momento ali no teu desenvolvimento na adolescência ali que teve alguma relação mais profunda com a alimentação? Fez algum tipo de alimentação específico? Perdeu peso? Como que foi? Então, na adolescência não, sempre eu segui nessa mesma linha. Uhum. Desde cedo eu treinei, desde os acho que era 13 anos, 14 anos eu já ia para academia. E eu lembro que eu ia, puramente por estético. Eu sempre fui muito preocupada com o meu corpo desde sempre. Eu era feia que dói, e e eu acho que isso era a minha motivação, "Você feia, mas você gostosa", era esse meu pensamento. E aí eu falei: "Vou", e eu sempre tive isso, acho que a questão também da minha mãe de sempre ver ela se exercitar, eu não trabalhava, né, mas a dança estava dentro da minha rotina, então eu via que o corpo era importante em todos os sentidos. E desde novinha eu ia pra academia, assim, desde novinha, eu sempre Tipo, com gostei que idade foi disso. a primeira vez que Eu contato com a ia com academia? 13 anos, eu acho. Aham. Só que óbvio, né, assim, eu tinha, meu Deus, 1% da consciência que eu tinha hoje, nem isso. Mas eu sempre fui, então era um hábito que eu tinha desde sempre. um por E cento da beleza também que eu tenho hoje, né. Eu também, eu era a esquisitinha naquela faz época. parte, Porque a né, a gente tá pessoa se adolescente é desenvolvendo, difícil. até aquela parte que tá crescendo os dentes, a gente tá esquisitérrima, daí bota o aparelho, eu lembro que eu usei um aparelho externo. Ai, eu queria morrer Nossa.
Com aquele negócio. A adolescência é uma A fase fase esquisita, né? complicada. Mas assim, ó, teve uma vez, eu tava no colégio e os meninos do ensino médio me desenharam. E esse papelzinho correu no colégio. Aí eles me desenharam, eu tinha um cabelo cacheado na época, eles me desenharam com aquele cabelão, né, assim, de armadão, Aham. com um narigão, porque eu tinha o nariz bem feio, né, inclusive isso aqui é plástica, no caso. E eles me desenharam bem feia, eu era a Raimunda, sabe? Feia de cara, boa de Boa de bunda. bunda. Então, e aí eu já tinha um corpinho bonitinho, né, na época. E aí eles desenharam esse papel, correu, daí eu falei, então é isso, né? Se eu sou feia, vou ser boa de bunda. E aí já tava nesse trâmite de ir pra academia e tal. E aí tinha uma amiga minha, ela morava a uns 3 quilômetros da academia. A academia era na rua dela. Eu morava a 3 quilômetros da academia, a academia era na rua dela. Eu ia a pé, porque ficava perto pra ela, e a bichinha não ia. Então, desde o começo, eu criei o hábito de eu ia por mim, sabe? E desde o começo foi assim, eu tinha o hábito de ir. E assim, em todas as fases da minha vida, a academia estava dentro da minha rotina, né? Antigamente era o que tinha, né? A gente não tinha uma gama de variedades Sim. não tinha ainda crossfit, treinamento funcional, enfim. Academia tradicional era o que tinha, né? E assim, eu falo dessa importância de fases, porque no meu entendimento, aquilo sempre foi importante. Então, independente de como estava a minha rotina, ela estava dentro da minha rotina. Então, assim, quando eu estudava de manhã, eu trabalhava à tarde de telemarketing, e até as 9 horas da noite, eu saía do Olha. telemarketing, eu ia a pé para academia, fazia academia e voltava de ônibus. Isso eu Nossa estava Senhora. no ensino médio. Então, assim, as minhas amigas iam à tarde para o cinema, para o shopping, passear, eu estava trabalhando e à noite eu ia para academia. Super motivada. Sozinha, pegava o ônibus, voltava para casa, no outro dia estava eu lá estudando. Depois que eu me formei, eu trabalhava o dia todo numa loja de carro, eu saía, eu ia para o curso, eu sou massoterapeuta, me formei. Aí, durante 2 anos, eu fiz o curso técnico, eu pegava o carro, saía do Cobrasol, fazia o curso ia até 10h30 da noite, eu pegava o carro, parava na Itaguaçu, treinava e ia para casa. Então, assim, eu sempre adaptei a minha rotina para aquilo que era importante para mim. Às vezes era de manhã, às vezes era à noite, às vezes era à tarde, mas ele sempre esteve presente, sempre foi importante, desde sempre. Que massa, né? Eu Eu não te tinha muito perguntei, tu isso. nasceu aqui, então? Eu nasci aqui, em São José. Ah, em São José. E aí, a coisa toda foi acontecendo, mas assim, como eu falei, né, eu não tinha a consciência alimentar que eu tenho hoje, eu simplesmente, não sei dizer, assim, era um hábito que pra mim era, não sei, fazia parte, eu não sabe, assim, sei lá, eu ia, Sim. fazia parte da minha vida, eu não Tem consigo uma... dizer, sabe, o porquê Sim. que aliás, eu imagino que foi essa construção desde a infância e tudo mais. Mas sempre eu tive muito na cabeça que isso faz parte, né. Quando chega alguém e fala pra mim: "Cara, eu nunca treinei, eu tô, sei lá, 5 anos sem fazer nada", eu penso: "Gen mas como que essa tá vivendo como?". Pra mim, dentro da minha realidade, é muito difícil de entender que a pessoa não faça nada, porque pra mim sempre foi muito importante. Sempre teve presente, né? Sempre teve presente. Isso é bem impactante, assim. A gente vê que as crianças e adolescentes, eles têm contato com o esporte. Mas tem algumas coisas ali no processo de aceitação que podem ser um gatilho, às vezes, pra gente ir de uma direção ou outra, né? Eu tava conversando com a Ju no outro episódio e ela falou: Ah, naquela fase eu fiz uma dieta porque eu tava ficando adolescente, eu queria ficar com os menininhos não ficavam com gordinha. Ela falou. E daí eu lembrei de mim, que eu não era gordinha, mas eu era magrela. E os menininhos também não olhavam pra magrela. Então, a criança passa por uma fase de aceitação, independente dela estar acima do peso ou muito abaixo do peso. Eu lembro que eu era uma tábua, eu não tinha bunda. Eu não era nem Raimunda, Não era minha filha. Raimunda. Nem Raimunda eu podia ser. Porque eu não tinha bunda, eu era uma tábua assim, ó. Tipo, a minha avó dizia que eu era uma taquara achada. Ou seja, tipo, eu era muito magra e eu pensava, cara, ninguém vai olhar pra mim, magra. Daí fui pro balé, né? Dias magras fazem mais sucesso, eu achava, sei lá. Não sei. Essa Mas é coisa uma da coisa, dieta né? eu nunca tive. Da aceitação, assim, naquela fase ali da criança, que você quer se encaixar, você quer fazer tudo pra estar inclusa. Então, às vezes, eu gostei, eu me senti incluída aqui nessa prática de atividade física e é aqui que eu vou ficar, né? É quando algo te abraça,
É bom demais, né? Que daí é aquilo que eu falei, a questão de se sentir um peixe fora d'água é muito difícil. Então, quando eu entro e eu crio esse senso de pertencimento, de senso de comunidade, pô, tudo fica mais fácil, né? Total. Então, lá no estúdio eu falo muito isso, assim, ó. O treino é importante, a metodologia é importante, corrigir os exercícios, ensinar, tudo isso é importante, mas a parte pessoal, ela vem em primeiro lugar. Então, assim, ó, entender que ali tem vida por trás daquela mulher que está ali treinando. Tem mulheres que chegam que elas trabalham em plantão, às vezes ela chegou de um plantão virada e ainda assim ela foi ali treinar. Às vezes ela tá com o filho doente em casa, então a cabeça dela não tá ali no treino. Isso eu sempre falo para minha equipe. O mais importante é a gente entender que são pessoas que têm vidas por trás treinando. O treino é importante se ela tá ali, é porque é importante para ela, mas é importante a gente olhar além disso. E as pessoas, o que mais elas precisam hoje é isso. É de apoio, é de incentivo, é de motivação, é de falar para ela, de mostrar a importância que o exercício tem, de mostrar o quanto ela está evoluindo, de mostrar a importância de que, cara, tu vai chegar lá. É um processo, eu sei que tá difícil hoje, mas tu vai melhorar e tu já melhorou de semana passada. O fato de estar aqui, tu já é um passo à frente. Então, a questão do pessoal, ela é muito mais importante do que a parte técnica, né? Muitas vezes. Mas essa coisa de dieta eu nunca tive. Pelo contrário, Não. assim, né? Conforme eu fui. E aí, essa parte ali que eu tava solteira, eu foi ali que eu comecei a comer mais mal, assim, né? Você falou, tava solteira porque há muito tempo você tem namorado, é casada. Eu sempre namorei. Sempre namorou. Aham, eu sempre namorei. Mas. Um episódio curto em que eu estava solteira, ela falou. É tipo isso. Um breve. Mas breve assim, ó, momento. pra te ver que a importância do treino, ela era muito grande, mas eu não tinha essa consciência alimentar, que eu treinava e na esquina da academia tinha o hot dog do peru. E eu saía da academia Ali e no eu Cobração, passava. né? Eu saía da academia e eu passava a pegar o cachorro-quente. Pós-treino. Maravilhoso, assim. Mas, enfim, né? O hábito da academia estava garantido, a consciência alimentar veio depois. E aí, eu fiz os 2 anos de massoterapia. Entrei na faculdade de educação física. Primeiro eu fiz a licenciatura, depois eu fiz o bacharel. E aí, óbvio, né? Depois que eu me formei, tudo cada vez mais fez sentido, Foi né? convergindo, né? Foi. Nessa época, você se sentia bem com o teu corpo, com a tua composição corporal? Ou você estava acima ou abaixo? Como que era? A minha transição, que foi em 2014, foi antes de eu entrar na faculdade. Então, eu estava solteira e nessa época eu saía quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, eu bebia 3, 4 vezes na semana. Só comia fast food, porque era o que estava aberto de madrugada. O sono era maravilhoso, obviamente, né? E ali eu engordei Era maravilhoso o sono? Não. Ah, tá. A galera pode entender que era. Não, o sono era péssimo, né? Porque, Vá pra assim, balada que seu sono será maravilhoso. Não, gente, não é bem assim. é bom fazer um. Mas, né, Dá uma assim, cochiladinha antes. o sono era péssimo, óbvio, né? Porque imagina, eu ficava acordada de madrugada, dormia no outro dia até 1h da tarde, enfim. Nossa, minha rotina era Compensado. horrível, assim. E ali eu engordei 15 quilos. Em quanto tempo, assim? Ai, foi muito rápido. Um ano? Menos, aham. Olha Tem só. meses, assim, eu acho que uns 6, 8 meses. Nossa. Eu engordei 15 quilos. E assim, ó, como eu sempre tive corpão, no sentido, eu sempre tive coxão, bundão, esse é meu biotipo, eu nunca criei muita barriga, né? Eu tinha, o braço aumentava um pouco mais, a barriga, óbvio, mas eu ficava com mais coxa, mais quadril, então eu não ia percebendo, eu achava que eu ainda tava continuando com um corpão, sabe? Boa. Tipo, Vou pedir pro Cadu corpão mostrar a violão. fotinho. Vou botar a foto. Ô, Cadu! Ô, Cadu, mostra aí a fotinho. Ó, Ó, tá aqui ela. era assim que eu estava. E agora? Um pouco antes, né? Um pouco lisa, porém eu ela tava ainda. lisa antes. Mas, então, daí essa época foi bem ali, né? Em 2014, assim. E aí, Sim. eu disfarçava muito bem, né? Com as roupas, óbvio, né? A gente sempre tem os truques. Guria, Sempre guria. tem os truques. Se eu te falar que eu tinha 10 quilos a mais em 2014, quando eu me formei, eu era mais ou menos assim. Só que eu era um pouco mais alta que tu, talvez. Mas eu também nunca criei barriga assim pra frente, porque eu era Aham. cinturada. Só que a perna, assim, bastante celulite. Aham. Um bração bem grande. O peitão enorme, assim, grande. Peito volume. me faltava, no caso, na época, né? Eu via um volume maior, assim, mais corpulenta. Minha mãe falava que eu tava linda, maravilhosa. Minha mãe falou, cara, a época que eu tava mais linda é essa época. Eu não sei porque tu emagreceu, tá horrorosa agora. Ela fala até hoje isso pra mim. Não, mas então. Então eu sempre disfarçava muito bem, assim, né? E aí teve um dia, uma quarta-feira,
que eu tava no bar, a gente com uma torre de chopp, comendo batatinha frita. Um casal de amigo para pra falar comigo. Eu tava com uma blusinha, eu lembro até hoje. Eu tava com uma blusinha básica branca, uma sapatilha de onça e uma saia tipo de cetim, que ela tinha umas camadinhas. E aí eu atravessei a rua e fui falar com eles. O Marcelo, na época, falou bem assim: Nossa, como tá gorda! Aquilo, mas assim, foi uma facada no meu peito, porque nunca ninguém tinha me falado isso. Afinal, eu sempre era a gostosona, né? Quando ele. Nossa, eu lembro até hoje que eu fiquei chocada, assim, eu fiquei em silêncio. E aí a gente, né, assim, continuou o assunto, mas aquilo ali. E aí eu, na primeira. O meu primeiro pensamento foi que, é porque eu tô com a saia rodadinha, né? Então talvez tenha aumentado, tô de rasteirinha e tal. Mas aquilo ali foi o primeiro coisa que me acordou, assim, nossa, pra alguém ter me falado isso, As eu não pessoas tô estão legal. notando. E aí eu fui percebendo, hoje eu percebo muito mais, né, na época eu não percebia, mas assim, eu mexia no Photoshop em todas as minhas fotos. Em todas as fotos eu diminuía a perna, diminuía braço, diminuía a barriga. Então assim, na época eu não percebia que eu estava diminuindo, porque eu não estava gostando do corpo que estava, né. E aí comecei a não aceitar convites, né, tinha convite para ir pra praia, convite pra festa, ou tipo festa na piscina, eu já não ia, que era uma coisa que eu amo. Quando eu ia na praia, eu ficava sentada a praia inteira, eu não levantava, eu não tirava o short, porque eu não estava mais feliz com o meu corpo daquele jeito. E aí, eu sempre tive o sonho de botar o silicone, né, porque eu não tinha peitinho, e o nariz que era feio que dói, né. E aí eu sempre tive aquele sonho. Aí como eu já estava trabalhando e tal, eu falei: "Cara, vou atrás pra ver, né, quanto é que é e tal". E aí comecei aí, fui e tal, e decidi, marquei a minha cirurgia. Daí a cirurgia foi a motivação principal pra eu falei: "Cara, eu quero chegar na cirurgia bem magrinha pra que o resultado seja bem bom". E ali eu comecei, fui pela primeira vez numa nutri, aí eu já estava Exato. no início da faculdade, já fazia estágio. E aí fui pela primeira vez na nutri, por isso que eu digo, sabe, pô, eu estagiava, eu ganhava R$ 600, a consulta devia ser tipo uns 200. Tipo, Deu um jeito. dei jeito. E aí eu ia, aí eu comecei a fazer minhas marmitinhas, eu levava, daí o pessoal todo almoçava no buffet que o estágio pagava, eu levava a minha marmitinha. E ali eu comecei. Emagreci rápido, porque também não tenho essa dificuldade, né, na balança, mas aí ali começou o processo, né. E aí desde lá eu fiz a cirurgia em 2015, então eu cheguei bem magrinha mesmo, foi a vez que eu fiquei mais magra. Aí fiz minha cirurgia, aí depois a cirurgia só deu um upgrade, assim, porque daí eu estava me sentindo, né, narizinho, botei a prótese, e desde ali eu só melhorei. Então, assim, eu me sentia cada vez melhor com o meu corpo, então eu queria cuidar cada vez mais. E aí veio a faculdade, veio a questão da consciência, né, hoje também de ser referência para outras mulheres, hoje eu trabalho com isso, o corpo é o meu produto de trabalho, e aí cada vez as coisas foram fazendo mais sentido, né. Mas tudo teve um começo. Eu tenho um vídeo no meu Instagram lá embaixo, das primeiras vezes que eu fiz funcional, meu Deus, zero consciência, assim, né, para exercício, eu não fazia, até porque eu sempre vivia na academia, né, o treinamento funcional foi algo novo também, que eu comecei a fazer quando surgiu, e também tive um começo, né, e por isso que eu Sim. digo hoje, assim, eu bato na tecla da questão do estético, porque eu vivi isso, o quanto o estético mexeu com a minha autoestima e como mexia com a minha vida. Então, assim, a questão de não se sentir bem, de negar convites, de não usar a roupa que tu gosta, de chorar. Uma vez eu estava provando biquíni antes do verão, eu comecei a chorar na loja. Chorar, assim, saí de lá devastada porque eu não conseguia me olhar no espelho. Então, o que que tem de fútil nisso, né? Caramba, a pessoa, eu não me sentia bem assim, eu recusava, eu não vivia a vida que eu gosto, eu não fazia as coisas que eu gosto, porque o corpo me influenciava nisso. E influencia. 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 Quando a gente não tá bem, quando tu não se sente, então assim, a relação com o teu marido muda, porque tu não se sente mais bonita, tu não se sente mais atraente. Quando tu se sente melhor, tu se sente mais confiante para assinar um contrato, né, para fazer uma proposta para um cliente. Então, é uma teia que ela vai melhorando, né, cada vez mais, né, uma espiral positiva, assim. E eu vejo hoje que o treino, para mim, ele é uma engrenagem muito Base. importante nesse processo, ele te mantém em movimento, gera essa energia para o teu corpo, a liberação que o treino traz de bem-estar, né, de adrenalina, de motivação, de te deixar mais em alerta.
e o treino vai mudando a tua composição corporal, o resultado estético, que é o que a maioria das pessoas busca, né, quando começa a treinar também, ele é uma motivação para que tu continue. Então, a engrenagem para mim do treino, ela faz todo sentido hoje de as pessoas continuarem nesse processo. Sim. Sabe, Amanda, que existe uma distorção na palavra estética. As pessoas começaram a conectar a estética com superficialidade. Aham. Com Só que a futilidade. estética, ela é a essência da nossa vida. Se você olha para uma flor, você só se encanta com ela porque ela é bonita. Uhum. Ponto. A beleza, ela é parte da saúde. Então, quando você se vê bela, independente do que é um conceito de beleza para você, Sim. se você se vê bela, você consegue ver o mundo com bons olhos, né? Aham. Eu sinto isso e eu vejo muito isso e eu tento quebrar esse paradigma porque também muita gente me procura no consultório falando assim: eu não quero saber de estética, eu só quero saúde. Bota a estética dentro dessa sacolinha que se chama saúde, porque ela também está aqui dentro, né? E na verdade, muitas vezes em questão de negação, né? De achar que ela não vai atingir esse objetivo, que Insegurança. insegurança, Medo de de alcançar que é os seus resultados. impossível, de que nunca vai reconquistar o corpo de antes, de realmente, então eu prefiro Aham. falar que eu quero só Esse é um ponto muito saúde. delicado, porque quando você fala, não, eu quero estética, eu quero ficar mais bonita, você precisa se comprometer com resultados. Uhum. E ao mesmo tempo tem aquela linha tênue entre você se preocupar com a sua beleza, a sua estética, sim, mas você não se hiper preocupar só com a beleza e a estética, né? E também olhar. Porque daí as pessoas vão lá do 8 ao 80, né? Elas não sabem que o melhor mesmo é ficar ali no 57, 47, né? Ali no meio. E outra, né? É aquilo que eu falei lá da comparação, é realmente isso, de primeiro eu tenho clareza da onde eu quero chegar. Então, qual que é o corpo que eu gosto, qual que é o peso que eu gosto, qual que é o meu corpo dos sonhos, qual que é o corpo que eu idealizo. Isso eu tenho clareza do que eu quero, ok. Agora a gente vai para o segundo ponto. O que eu preciso fazer para conquistar esse corpo? E do que eu estou disposta a fazer? Porque às vezes a gente tem um objetivo que ele não é real. Porque hoje, se tu não tem a disponibilidade para fazer uma frequência de treino para seguir, ou se tu não quer abrir mão da tua cervejinha do final de semana, tu gosta de comer uma pizza, um hambúrguer, tu gosta de ter essas exceções, não tem problema nenhum. Tu só precisa entender que ele não está linkado com aquele objetivo que tu tem na cabeça, porque a verdade é essa, quanto mais alto for o teu objetivo de querer um corpo seco, riscado, definido, uma bunda dura, quanto mais alto for o objetivo, mais alta é a subida. As pessoas, elas querem o contrário, elas buscam esse objetivo, mas mantendo Fazer o mínimo. fazendo o mínimo. Tipo, não querem deixar de comer nada, só querem comer o que gosta, tem preguiça de treinar, gente, é totalmente incongruente. Exato. Então, linkar o teu objetivo com aquilo que tu tá disposta a fazer é o primeiro passo para tu conseguir um resultado que seja real. E evitar a frustração, né, Amanda? E evitar a frustração. Porque, assim, é uma coisa que eu sempre faço no consultório, assim, ó. Então, tá. Você quer perder quanto por cento de gordura corporal? Eu quero perder 5% de gordura corporal. Bom, a gente pode perder em 2 meses, 2,5% a cada mês. Se você fizer pelo menos 12 ou 16 treinos por mês. Mas seguir a dieta aqui e a bebida alcoólica. Vão ser 2 vezes na semana tantos ml. Esse é o combinado. Não, mas eu não estou disposta a reduzir tanto a bebida alcoólica. Então vamos aumentar a bebida alcoólica, também vamos aumentar o prazo, porque tudo é uma conta e tem que fechar. Exato. Quanto por cento de bebida alcoólica na semana e quantos treinos na semana e quanto de comprometimento com a dieta? Tanto. Esse é o resultado que a gente vai ter. Não, 50% eu quero me comprometer. Bom, então é 50% do resultado e fica tranquila que você não vai ficar frustrado. Só que hoje as pessoas querem o resultado sem fazer Sem por comprometimento nenhum, né? Daí não Isso. tem. Daí é só cirurgia. Daí- Vai lá, marca a cirurgia e E faz. nem a cirurgia, né? Porque Resultado vai ter. Não garanto a consistência, né? A exato. eficácia de manter. Porque esses dias eu vi um post ainda, né, falando ela colocou a barriga da Virgínia e falava, você quer ter essa barriga? Então você tem que fazer uma lipoled, uma não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, cara... E o pior é que assim, ó, as pessoas querem ler o que elas querem ouvir. Então o que aquele post trouxe, né? Que, tá vendo? Tu nunca vai conseguir.
ela só tem aquela barriga porque ela fez lipo, porque ela tem alguém para fazer as refeições para ela, porque ela faz não sei o que todo dia, porque não sei o quê. E aí, cara, quantas pessoas fazem cirurgia e no outro mês recuperam tudo de novo? Sim. Quantas pessoas fazem bariátrica e engordam tudo de novo? Então, assim, a questão do comportamento, isso que a gente está falando de entender a importância, de entender que não é 880, de entender que é um processo. Cara, o negócio é muito mais mental do que prático. Então, se eu não entendo isso, eu fico justificando isso. Ah, é porque aquela lá conseguiu, porque não sei o que, é porque aquela lá conseguiu. Ah, mas Porque com tem cirurgia é dinheiro, porque fácil. fez Ah, porque tem cirurgia, dinheiro. porque Ah, tomou porque não. remédio, botou chip, não. E não cara, é difícil pra todo mundo. É difícil pra que todo mundo. exatamente isso. Como a tua composição corporal depende dos teus hábitos diários, a gente pode conseguir um resultado cirúrgico. O que é cirúrgico? É papum, fez, resultado. Rápido. É igual tomar remédio anti-inflamatório, analgésico. Funciona rápido, funciona. Mas logo em seguida vem a dor, você não tratou a causa. Uhum. A obesidade, o excesso de gordura, a mesma coisa. Você não tratou a causa, você só fez uma cirurgia. É. Se você não tratou a causa da tua obesidade, do teu sobrepeso, a cirurgia vai pelo ralo, o dinheiro também vai pelo ralo. Então, todo tratamento, no final, lá do teu funil, vai acabar no colo do nutricionista e do educador físico. É isso que eu ia falar. A base Não tem. A base é treino e dieta. Tem coisas que te ajudam, que potencializam. Tem pessoas que acabam tendo mais ajuda nesse sentido, sim, porque, né, pô, se tu pode fazer um procedimento estético, né, se tu pode fazer uma massagem, se tu pode Ótimo. fazer um tratamento, se tu tem pessoas que fazem a tua marmitinha, ou se tu consegue comprar a marmitinha pronta, gente, tudo isso ajuda. Com Tudo isso certeza. ajuda, com Ajuda muito. certeza. Só que, cara, não adianta tu ter alguém pra tu fazer a tua marmitinha se tu não come, se chega na hora da fome e tu pede um iFood. Sim. Entende que a questão é tu contigo mesmo, é o teu comportamento. Não adianta tu deitar na maca e receber um tratamento estético e sair dali e comer porcaria. Então, por mais que tenham coisas que facilitam e a gente sabe que tem, mas ainda assim a gente volta pro ponto de que a base é tu contigo mesmo no treino e na dieta. As outras coisas são cereja do bolo, né? São as firulas que podem te ajudar no refinamento desse estético, mas sem a base, não tem resultado. Exato. Tu sabe que eu tava analisando isso, assim, conversando com a Ju, no episódio anterior, que ela falou, do Ozempic, né, do medicamento que é indicado para diabetes e está sendo para tratamento da obesidade também, está liberado aqui no Brasil para isso, né? Eu já tratei alguns pacientes, muitos, na verdade, com o uso desse medicamento. E esse medicamento, ele só tem sucesso com dietoterapia. Senão, ele vai causar um estufamento, você vai ficar ali sem vontade de comer e tal, mas se você não fizer um tipo de reeducação alimentar, você vai sempre ficar dependente de um medicamento, que é R$ 800 cada seringuinha. É um negócio que você tem que injetar, então é bem invasivo. É uma coisa que não dá um prazer que uma atividade física dá, de você ir lá, conversar com a tua amiga, fazer um treino, ver os teus resultados, né? E eu vejo que o processo, ele esse entendimento do processo, ele traz uma solidez para o resultado, né? Então, eu já tratei muitos pacientes com uso de Ozempic que tiveram sucesso total quando fizeram uma reeducação alimentar e começaram a fazer atividade física. Porque isso é um start muito grande para uma pessoa que está com 3 dígitos. Sim, é aquilo que a gente falou. Tem coisas que ajudam muito, mas a pessoa igual... O que as pessoas não entendem é isso. Elas querem jogar tudo pra pílula mágica. Ó, comprei esse negócio e vai mudar a minha vida. E não. A tua ação tem que estar junto com aquilo. Não existe ainda algo que vai tirar a tua função dentro do processo, né? Tanto de alimentação, a gente vê a bariátrica, né? A pessoa faz a bariátrica e ela precisa fazer o que depois? Dieta. Né? E precisa muito bem precisado, porque ela pode morrer se ela não fizer, né? Então, bem grave. assim, aí vem o ponto de que a dieta e o treino são fundamentais, né? Independente do que a pessoa faça extra isso, né? Mas aí, quando a gente estava falando do treino, né? Que daí eu comecei ali o meu processo, uma das coisas que hoje eu prego muito é a questão de as pessoas se livrarem da academia. No sentido de, não é só na academia que tu vai ter resultado. Hoje, as mulheres que eu atendo, elas vêm
já pagaram dezenas de vezes planos de academia, a pessoa vai, não, agora eu vou pagar plano anual, porque daí se eu pagando eu vou. Não, tu não vai, porque o fácil é passar o cartão, o difícil é tu ir. Nossa, deixei rios de dinheiro lá na Smart Fit. É isso, né? Então, Sim. é isso que a gente falou. Pagar é fácil, o difícil é tu acordar todo dia e ir. Guria, pra mim, o Então, que mais funciona é funcional. e Eu tive o aí. primeiro contato com treinamento funcional, pra mim. Hoje eu treino duas vezes na semana, treino de força funcional. São 4 alunos por aula e isso faz toda a diferença pra toda a mim. diferença. Eu me sinto muito bem, muito assessorada e o meu resultado é outro. E na academia fica lá. Não sei nem quando que é o meu intervalo, é 30 segundos, 45 minutos. Ai, não sei, vou terminar de responder aqui. Passou 5 minutos no Instagram. Nem sua, nem Exato. hiperventila, nem transpira a pessoa. E aí, qual que é a pergunta que eu mais recebo hoje? Amanda, qual que é o melhor treino? Não sei, aquele que tu faz. É aquele que tu vai. É aquele que tu gosta. É aquele que se adapta à tua rotina. Seja ele aonde for. Se é na academia, se tu gosta, se tu vai, ótimo. Mas se tu não gosta, saiba que existe outra alternativa. Você pode fazer um puta treino em casa com uma orientação, acabar mais cansada, ter mais resultado, fadigar a musculatura da mesma forma que uma academia. Tu pode ir no funcional, ter uma orientação, ter esse social. Em menos tempo, em 30 minutos, tu consegue ter o mesmo resultado, porque o resultado ele vem de uma constante. E para algo ser constante, precisa estar dentro da tua rotina. E para estar dentro da tua rotina, tem que ser adaptável. Não dá pra dizer assim, né, Amanda? Se você treinar 3 vezes por semana, você vai ter resultado. Depende, Como? se você comer 3 vezes mais, não vai ter resultado de emagrecimento. E como que é esse treino? E como que é esse treino? Né? Porque tem muita gente que passa 1 hora na academia e sai mais cheirosa do que entrou. Aham. Ai, não dá, E né? daí? Meu Deus do céu. Nem tira make, vai toda maquiada, só pra tirar uma selfie, vai embora e valeu, entendeu? Não faz como eu, né? Ir no peru depois da academia também não dá certo. Tem que sair descabelado, tem que sair suada, pingando, desmanchada, senão não funciona. O treino bom é aquele que tu consegue fazer, é aquele que tem uma boa intensidade, é aquele que consegue gerar microlesões, é aquele que tu faz que tu tem uma boa... O que são microlesões? Ai, meu Deus, então... Não, só pra galera entender, assim. Na verdade, por que o treino dói, né? Porque quando a gente tá fazendo, solta aquela dorzinha muscular? Porque tá rompendo fibra e é pra isso que o treino serve, né? O treino de força. É pra isso, por isso que dói, por isso que no outro dia a gente fica dolorida, a verdade. Uma dorzinha, não perder a dignidade, não conseguir sentar na privada, tá, gente? Tipo isso. Mas, né, dependendo da intensidade, fica mais dolorida. E microlesão é isso. Quando eu tô treinando, a ideia é que eu cause o máximo de microlesões possíveis, que são rompimento na fibra muscular. No descanso, por isso que o descanso é tão importante, né? Descanso, tanto o descanso da musculatura quanto um bom sono. Então, é no descanso que o exército vem para recuperar aquela fibra muscular e é ali que acontece a hipertrofia. Óbvio, né? Se tiver um bom combustível para ele, por isso que a alimentação na hipertrofia... O exército é quem? São os nutrientes, gente. Que Exato. Então, se não tem o exército, se não tem um descanso para ele vir recuperar, não acontece a hipertrofia. E assim, uma coisa importante na questão do emagrecimento muitas mulheres, o erro, né, do emagrecimento está em focar, às vezes, apenas só na dieta e nas caminhadas. Então, não é que eu fale mal das caminhadas, é só porque falta as pessoas, as mulheres, entender que o treino de força é fundamental para que você não fique flácida no processo do emagrecimento. A caminhada é legal, você sai de casa, tem o social, é um gasto calórico a mais que tu tem no teu dia, te coloca em movimento, mas não substitui o treino de força. Amanda, onde que eu assino embaixo? Aonde que eu assino? E a bunda só melhora com treino de força. A perna só fica durinha com treino de força. O tchauzinho só vai ficar durinho com treino de força. O abdômen só fortalece assim. Olha essa. Vou lá, faço todas as circunferências, né? Aí a mulher, ela quer perder circunferências de quadril. De quadril, não. Não, quadril não. Ela quer perder circunferência de cintura e abdômen. Quadril, ela não quer perder. Porque vai a bunda embora. Eu falo assim, querida, olha só, tem uma camada de gordura e embaixo tem um músculo. Ou você treina esse músculo com a maior amplitude possível, faz um exercício top, com exercício. Treino de força. Entendeu? Treino de Desenvolve força. a musculatura, porque a gordura, quando você quer perder gordura, ela vai a gordura do corpo todo, inclusive a da bunda. Então, o que a gente tem que fazer? Trocar a gordura da bunda por musculatura desenvolvida. E como que você faz isso? Treino de força. Não é caminhando, não é sentada na bike, não é? É com treino.
quer trabalhar a musculatura, tem que trabalhar o exercício para musculatura. Quer deixar o ombro definido, tem que trabalhar o ombro. Quer melhorar o tchauzinho, tem que trabalhar tríceps. Quer ter o abdômen riscadinho, tem que fazer fortalecimento de abdômen. Quer deixar a bunda bonita, tem que agachar, fazer afundo, búlgaro. As pessoas falam assim, eu quero ter meu abdômen bem definido. Quero ter meu abdômen definido. Aí eu falo assim, tá, mas vai definir o quê embaixo? O esqueleto? Você não construiu músculo embaixo aí, minha filha? Você vai o quê? Vai perder a gordura? Vai, mas não vai ficar definir. Definir o quê? Ó, então a mágica, vou explicar, sempre eu explico a mágica da definição para elas, vou explicar aqui, tá? Então, como a Ari muito bem falou, para aparecer algo, tem que existir esse algo, né? E o processo de um corpo definido, entendam que existe o emagrecimento, que é focado em perda de peso e perda de gordura. E existe a hipertrofia, que é o ganho de massa magra, tá? A definição, ela fica no meio como se fosse a lapidação desse corpo. Definição corporal tem a ver com baixo percentual de gordura e uma boa massa magra, um bom tônus muscular. Entendido? Entendido. O processo para chegar nesse corpo definido, ele é diferente para cada pessoa. Porque se uma pessoa hoje está acima do peso, qual que é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Perder gordura. Perder gordura. Para isso, a dieta vai ser de déficit calórico, ela vai incluir um treino de cardio também, junto com um treino de força, porque ela precisa estar em déficit todo dia, no final do dia a balancinha tem que estar negativa. É esse o primeiro passo para essa pessoa. Se a pessoa já está no peso ideal ou a falsa magra, qual que é o caminho dela? Ela vai focar em hipertrofia, ela vai ganhar em construção muscular, ela vai comer mais, a balancinha dela vai ficar positiva, que é o que a gente chama de superávit. Então, são caminhos diferentes para cada pessoa. Agora, entendam que para ter um corpo definido, eu preciso ter o que mostrar. O músculo define, o tônus muscular, ele vem com um treino de força e o percentual de gordura a gente baixa com dieta. Perfeito. E aí, na prática, eu vou mostrar que eu acho que aqui fica mais fácil, né? Eu gosto de fazer isso. Mostra. Imaginem que o processo de definição, ele acontece com qualquer músculo, tá? Vou mostrar com o bíceps que fica mais fácil de mostrar, ok? Então, imagina aquela pessoa, a falsa magra, tá? Ou aquela pessoa que já tem uma boa musculatura, mas que a capinha de gordura tá aqui por cima. Então, tem duas situações. Ou a pessoa não tem tônus muscular, então o músculo não aparece. Ou a pessoa tem o tônus muscular. Então, aqui aparece, dá pra ver o feixe muscular, certo? Agora, se eu tapo ele, continua, ele tá aqui embaixo. Mas ninguém tá vendo. O que é isso aqui que tá tapando ele? Gordura! Gordurinha. Então, assim, eu tenho que tirar a gordura de cima e eu tenho que trabalhar o músculo para aparecer. Então, eu preciso dessas duas coisas, o treino de força e baixar o percentual de gordura com dieta para eu ter o famoso corpo definido. Perfeito. Muito legal. Adorei essa tua explicação. Ficou muito de milhões. Explicação de milhões, entendeu, galera? Absorve, que é isso aí. Mas isso é muito legal, porque uma coisa que eu sempre falo é que 80% da responsabilidade da perda de gordura corporal está relacionada com a dieta e 20% treino. Quando a gente fala de massa muscular, 80% treino. Eu ia falar exatamente isso. Não tem outra forma de construir músculo. Não tem, gente. É por meio de contração muscular. Então, eu tenho que treinar. Estímulo mecânico, tá? Então, a caminhada, ela é uma atividade física. A dança, ela é uma atividade física. O beach tênis é uma atividade física. Exercício físico é quando tu faz algo programado com um resultado, um objetivo específico, por meio de repetições determinada, por meio de tempo. Tem um planejamento. Isso é exercício físico. Tá? E o treino de força é quando a gente trabalha com contração muscular. Sobrecarga, tá? Né? Ou a sobrecarga ou carga de peso de corpo, né? Porque a gente tem os dois estímulos de treino. A gente tem o estímulo tensional, que é quando eu trabalho com mais carga, menos repetições, um descanso maior. E aí a sobrecarga normalmente vem com peso, com halter, com aparelhos. Mas eu também posso trabalhar com a carga de peso corporal, que é o treino calistênico. Sim. E aí eu trabalho um treino de estímulo metabólico. Então, já que eu não tenho, né, a carga pesada, já que eu não tenho uma barra, eu sempre explico assim. Imagina que eu tô com uma barra de 100 quilos nas costas e eu vou agachar. Eu vou conseguir fazer muito ou poucas repetições? Pouquíssimas, né? Pouquíssimas. Eu vou fazer essa repetição rápida ou mais lenta? Depende. Com uma barra de 100 quilos. Pode muito ser pesada. Pode ser que seja menos amplitude, né? Talvez eu nem consiga fazer completo esse agachamento. Isso, então, já fica mais difícil. Normalmente eu vou fazer mais lento.
E quando eu fizer ali, sei lá, minhas 10 repetições que eu consiga, jamais conseguirei, mas eu vou ter que descansar muito ou pouco depois disso. Descansar? Muito. Isso, gente, Se é o recompor. estímulo tensional, entendido? Que é o estímulo normalmente feito na academia, na musculação. O estímulo tensional, muito focado para quem busca força e hipertrofia. Uhum. É isso. Agora, se eu tô em casa e eu não tenho essa barra de 100 quilos, o que eu faço, Amanda, para conseguir essa mesma hipertrofia? Olha só, imagina que agora eu não tenho mais a barra, eu tô só com o meu peso do corpo. Eu consigo fazer mais ou menos de 10 repetições? Vou até embaixo. Muito. Vou até o Muita fim. amplitude. Consigo fazer um agachamento saltando? Consigo. Consigo fazer uma isometria lá embaixo? Uhum. Consigo conciliar exercícios? Então, esse é o estímulo Isso é muito bom. metabólico. Então, ele vai causar as mesmas microlesões que a gente conversou lá, os mesmos machucadinhos no músculo, só que eu trabalho de outra forma do que o treino de sobrecarga. E é aí que as pessoas têm a dúvida de, será que o treino em casa funciona mesmo? Funciona, porque a gente tem Nossa, a super mesma funciona. resposta muscular. Porque o teu quadríceps, ele não sabe se tu tá fazendo um leg press ou um agachamento saltando. O importante é causar a mesma microlesão. E para isso, o treino tem que ser tão intenso quanto. Então, sim, a gente consegue ter hipertrofia também treinando em casa, também fazendo treino calistênico, mas tem que ser um treino com uma intensidade que leve a isso. E cada vez mais direcionado, né? Tem que ser muito A direcionado. orientação é fundamental. Se você tá evoluindo bem, vai chegar um momento em que você vai perder a habilidade de fazer essa sobrecarga, né? E a gente você tem que precisa tá arrumar sempre, outras formas. tá sempre evoluindo Trabalhar nessa com outras sobrecarga. variáveis, né? Que é o que a Muito gente fala massa. no treinamento. E o legal de conseguir fazer com uma amplitude máxima, assim, é que melhora também a flexibilidade, não? Na verdade, para ter uma melhor amplitude, tu precisa ter uma boa mobilidade. Para ter uma boa mobilidade, tu precisa trabalhar a flexibilidade. Sim, a flexibilidade vem antes. Mas sim, quanto melhor a amplitude, maior o recrutamento de fibras musculares. Então, por isso que eu bato tanto na tecla da questão do peso, né? O peso, ele é sim uma das variáveis do treino de força. Só que, gente, ele é a última coisa a ser trabalhado. Porque assim, tu precisa primeiro ter uma boa mobilidade, uma boa consciência corporal, uma boa técnica, uma boa amplitude. Olha isso, demora, tá? Então, quando tu tá com o teu desenvolvimento no treino muito bom, a gente pode trabalhar com uma sobrecarga, mas entendam que isso é um processo e ele é demorado. Sim. E até lá a Eu gente falo por refina o movimento para chegar e botar uma carga em cima. O que Total. adianta? Não, quem Botar tá uma sedentário, supercarga e fazer começando- aqui, ó. Não. Não adianta nada. Eu Só, tava- aliás, só a chance de lesão que aumenta, né? Exato. Não, eu tava pensando aqui em mim, porque eu tenho bastante flexibilidade no posterior da perna. Daí, tipo, fazer Eu o tenho té, zero. um stiff e tal, eu vou até lá embaixo, bem retona, assim, eu não sinto Aham. nada, sabe? E É por daí causa eu vou... do balé, né? Eu tenho essa flexibilidade, assim, as pessoas que têm uma flexibilidade maior têm uma dificuldade na execução dos exercícios, assim, nesse sentido, de gerar uma força, sabe? Porque daí tu já tem um alongamento, né, da fibra muscular muito grande. E aí tem que aumentar cada vez mais a amplitude. Inclusive, não façam isso, não passem vergonha no treino usando o step se você não consegue descer na amplitude correta. Tá? A gente usa o step para aumentar a amplitude. Se você não consegue descer até o chão do step, tira o step e faça o exercício no chão. Não entendi nada. Quando a Porque eu pessoa... não tô vendo aqui o exercício, daí você falou, tira step, bota step. Imagina que tu tá fazendo um sumô no step. Aqui, Sumô. sumô. Quem que sabe o que é sumô? Aquele agachamento Educadora física. Aqui, aquele Tem agachamento... que traduzir aqui, porque ninguém treinou Então, tô nunca desenhando aqui, ó. Sumô é o quê? É um agachamento, botou Pensa o naquele step. cara bem gordão, Isso. que usa uma tanga enfiada assim. Esse é o lutador Por de isso sumô. que tem esse nome, porque a gente faz o agachamento sumô com o pezinho aberto, igual um lutador de sumô. Tá. Lembrou qual exercício que é? Sim. Aquele com o pezinho aberto, então esse é o agachamento Não, eu lembrei, sumô. eu só tô me fazendo de louca mesmo pra galera que não sabe. Então, botou o step, então o agachamento sumô, ele tem esse nome por causa disso, né? A pessoa lá do sumô, o atleta de sumô, ele abre a perninha e agacha. É isso que é o sumô. Aí, a bendita da pessoa botou o step, porque ela vê as pessoas fazendo e ela acha maravilhoso, e ela bota o step porque ela não sabe pra que é. Pra ficar em cima do Pra step. ficar em cima do step, mas não é pra ficar em cima Pra do ficar step. superior, sentindo superior Não na é, academia. gente. Aqui, ó, daí tu pega um pezinho, tá? O pezinho aqui na mão. Aí a pessoa tá agachando com o pezinho aqui na mão, ó.
Se eu tô Ela nem passa do step, né? Exato, ó, o step é para passar amplitude, então é para vir além do step, ó, é isso aqui que eu ganho de amplitude quando eu uso o step. Se tu continua com o peso até aqui, eu acho que eu fazia isso porque eu tenho amplitude atrás, mas não é todo mundo que tem. Mas assim, é porque realmente, tá? As pessoas hoje não têm uma boa flexibilidade, não têm uma boa mobilidade, porque as pessoas não treinam. Né? Então, assim, o que a pessoa quer botar carga se ela nem sabe fazer o exercício ainda? Exato. Tem tanta coisa para refinar. Tem que progredir muito, né? Tem tanta coisa para progredir. Outra coisa, posso falar do quê? Eu quero falar da bunda morta. Tu conhece da síndrome da bunda morta? Não. Então, fiquem aí nesse canal que, ó, notícia bombástica. Existe uma síndrome chamada da síndrome da amnésia glútea, que é a síndrome da bunda morta. Ela acomete, óbvio, né, pessoas sedentárias, que não fazem o treino de força, e pessoas que trabalham sentada. Pode ser eu. Que daí tem muita gente. Então, quando a gente trabalha sentada, a gente trabalha em cima do músculo alongado. E aí, como a gente não treina, né, principalmente a falta do treino de força e de exercícios específicos para glúteo, a pessoa acaba tendo a síndrome da amnésia glútea. O que é isso? Mesmo que a pessoa comece a treinar, o músculo não tem mais a conexão neuromuscular, a pontezinha que vem do bumbum até o cérebro, ela não existe mais. Ela foi cortada, por quê? Por muito tempo ela não trabalhou o glúteo como deveria. E aí, por mais que ela comece a treinar, pode ver que o glúteo é o último a desenvolver, né? Normalmente a perna já fica mais definidinha, o vasto lateral ali, o quadríceps já tá melhor e a bunda que é bom nada. Guria, isso daí me deu uma preocupação agora. Então, é por causa disso. Será que eu tô com a bunda morta? E aí tem alguns truques, né? Alguns testes que a gente pode fazer de tentar a contração muscular isolada, mas, então o que eu faço, né, Amanda, para melhorar esse meu resultado, tanto estético, quanto de força, porque o músculo do glúteo, ele é o músculo estabilizador de joelho e estabilizador de quadril. Então, se a pessoa tem dor na lombar, se a pessoa tem hérnias, se a pessoa tem dor no joelho, o glúteo é fundamental para diminuir tanto a chance de lesão quanto as dores. E aí, o que eu faço? Exercício isolado de glúteo e ativação de glúteo, que é exclusivo da minha metodologia. Ai, já vi lá nos teus stories. Isso, com o mini band. Então, assim, a gente tem que trabalhar o fortalecimento isolado, alongamento de glúteo. E isso vai melhorar tanto o desenvolvimento estético, né? Ele vai ficar mais bonito, como mais forte. Show! Fica a dica aí pra galera que trabalha sentada. Meu Deus, maravilhosa. Adorei. Eu já vi uns exercícios teus lá no teu Instagram de glúteo com a mini band. Acho que fica super fácil pra pessoa despertar essa bunda adormecida. E assim, ó, é treino de... às vezes tem treino de 10 minutos, ativação de 5 minutos, 2 minutos, Bem mas legal. É fundamental. Ai, Amanda, adorei nos papos. Falamos de coisa, horas pra conversar aqui. Se deixar, a gente fica, né? Fica. Ai, eu amei. Deus, adorei. Amanda, fala o teu Instagram, teu contato pra galera te seguir, acompanhar você nas redes sociais. Então, meu Instagram é @AmandaHatti, RATTI. O meu estúdio fica em Areia, São José. Também, o Instagram do estúdio é estúdio com S, Estúdio Amanda Hatti. E a minha plataforma também pode jogar no Google Amanda Hatti, que também aparece. Uma plataforma de treinos online para treinar em casa comigo. Que demais. Ô, Amanda, só pra gente fechar. Você não me falou, o que tem na tua geladeira? O que não pode faltar na minha geladeira? Uva verde, que eu amo. Ovo e abóbora. Ai, abóbora cabotiá, eu amo, sou uma abóbora. Esses 3. Que maravilha. A uva verde é aquela que não tem o carocinho. Sem semente, por favor. Por favor. Muito bom. Uma delícia. Eu amo. Segredo, hein? E fica a dica, né? Ela congeladinha, parece um sorvete. É maravilhoso. Que delícia. Eu adoro o mirtilinho também, congelado. Mirtilinho bom também. Quando tá na promoção, sempre pego. Tem que estar na promoção. Tem que estar na promoção. Deus, a gente inventa cada uma, né? Ai, gente, quero agradecer vocês. Se inscrevam no nosso canal, assistam esse e o outro episódio. E me sigam também lá no Instagram, se vocês querem conteúdo leve sobre comportamento, alimentação, uma vida leve, leve na balança, leve em tudo, né? O meu Instagram é Nutri Ariela Dutra, com H no início e 2 L's. E a gente fica por aqui. Eu adorei, muito obrigada. Eu que agradeço. Fechou.